Nicholas Kristof é um antissemita descarado, racista, intolerante, anti-Israel, distorce os fatos, distorce a lei e é um mentiroso. A coluna dele é a coisa mais próxima dos protocolos dos sábios de Sião que já vi na minha vida. Bem-vindo a mais um episódio de Our Middle East. Eu sou Dan Diker, junto do meu amigo e colega de mais de 30 anos, Khaled Abutalmi, trazendo o Oriente Médio sob uma perspectiva do Oriente Médio. Hoje, Khaled e eu estamos muito felizes e honrados em receber um convidado maravilhoso e especial, o professor Alan Dershowitz, talvez o professor de Direito com mais tempo de serviço na Universidade de Harvard. Mais de 50 anos de serviço distinto e mentoria para tantos jovens advogados. E também autor de dezenas de livros sobre antissemitismo, sobre direito e tudo mais que há entre esses temas. Professor Dershowitz, é um prazer tê-lo aqui em Jerusalém, mesmo que seja pelo Zoom, em um momento realmente crítico, no qual o New York Times e seu colunista Nick Kristof publicaram. O que está sendo formulado ou entendido em Israel, de modo geral, da esquerda política ao centro e à direita, como uma verdadeira peça de propaganda, acusações graves de que Israel treinou cães para estuprar palestinos e uma acusação sistemática de estupro sistemático de palestinos encarcerados e presos pelas autoridades israelenses. Queríamos saber sua opinião sobre as notícias mais recentes que acabaram de sair há poucos instantes. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro das Relações Exteriores Gideon Sa'ar instruíram as autoridades legais aqui em Israel a entrarem com um processo por difamação e calúnia contra o autor e a publicação deste artigo na primeira página do New York Times nesta última segunda-feira. Quão razoável ou possível seria um processo desse tipo nessa situação específica? Bem, Vamos começar pela própria coluna. Nicholas Kristof é um antissemita descarado, racista, intolerante, distorce os fatos, distorce a lei, anti-Israel e mentiroso. E ele tem sido assim, sabe, desde que eu acompanho o New York Times. Ele não é o único membro da família dele com problemas desse tipo. Não vamos entrar nesse assunto, mas ele é uma pessoa terrível. E a coluna dele é a coisa mais próxima que eu já vi dos protocolos dos sábios de Sião na minha vida. Os protocolos, assim como essa coluna, alegavam ser baseados em fatos, não eram opiniões. As pessoas que forjaram os protocolos diziam: nós temos fatos, nós sabemos que líderes judeus se reúnem e controlam o mundo, eles controlam a economia. Isso não eram opiniões, eram supostos fatos, e foi isso que Kristof fez. Ele disfarçou uma suposta coluna jornalística que relatava fatos, como se fosse uma opinião, para tentar imunizá-la de ações legais. Mas ele não está enganando ninguém. Isso não são opiniões. Ele não disse: é minha opinião que Israel treina cães para estuprar palestinos. Ele disse que é um fato. E ele alegou citar alguém que teria sido vítima de uma atrocidade fictícia como essa. Então, nesses países que permitem que nações e grupos entrem com processos por difamação, me parece que há um caso muito forte. Não nos Estados Unidos, Israel não pode entrar com um processo. O Ministério das Relações Exteriores não pode entrar com um processo. Apenas indivíduos ou empresas, etc., podem ser difamados. Mas não tenho dúvida de que houve difamação. E sob a lei, provavelmente do Reino Unido, Canadá, talvez Austrália, talvez Israel, essas alegações podem ser testadas em um tribunal. Então não nos Estados Unidos, mas sim em outros países que permitem ações por difamação em casos de discurso de ódio. Professor Dershowitz, por que o senhor acredita que o New York Times optou por publicar isso como artigo de opinião e não como reportagem ou matéria jornalística? Isso lhes dá algum tipo de imunidade legal contra processos judiciais? Não imunidade, mas proteção. Eles têm feito isso cada vez mais. Inventaram um novo conceito jornalístico ou antijornalístico chamado análise de notícias, que colocam na primeira página o que lhes dá a desculpa para publicar opiniões comuns como se fossem lei. Isso é o oposto. Isso é publicar reportagens, informações jornalísticas, supostos fatos e chamar isso de opinião.
A lei de difamação nos Estados Unidos diz que você não pode ser processado por sua opinião. Sabe, eu posso dizer que Dan Diker é um idiota. Ele não é, ele é um cara. Estou imune porque não quis dizer literalmente. Que ele é um pênis. Eu quis dizer que ele se enquadra na categoria de quem merece ser chamado assim. Então, a lei distingue claramente entre opinião e fatos verificáveis. Mas se o fato é verificável, se no jargão científico existe uma proposição negativa empírica que pode ser provada, então isso é julgado não como uma opinião, mas como um fato. E o artigo, embora seja em grande parte fictício e em grande parte inventado, pretende ser um relato de fatos. Então, seja qual for a lei em relação aos fatos, ela pode ser direcionada contra esse pedaço de lixo que, como eu disse, é a coisa mais próxima que já vi dos protocolos dos sábios de Sião. Você deve perguntar, por que o New York Times publicaria isso? Christoph não tem credibilidade. Ele é considerado um polemista. Ele é visto como alguém que escolhe e seleciona o que quer, e tem sido anti-Israel desde que o conheço. Ele disfarça seu anti-israelismo como direitos humanos, mas não escreve sobre muitos dos piores abusos de direitos humanos que acontecem. Ou pelo menos ele prioriza Israel, os palestinos, em relação a muitos outros abusos sobre os quais ele poderia estar escrevendo. Então saiba, ninguém deveria ter qualquer simpatia pelo New York Times. E eles programaram isso de propósito para desviar a atenção do relatório muito confiável que acabou de ser divulgado sobre o estupro que ocorreu e abusos sexuais que aconteceu em 7 de outubro e durante a tomada de reféns. Então, isso foi um plano deliberado do New York Times para ir contra Israel. O New York Times tem uma longa história de ser antissemita. Isso remete à omissão de reportagens sobre o Holocausto. Deborah Lipset escreveu o livro Beyond Belief, sobre como o New York Times escondeu histórias do Holocausto. Eles promoveram Stalin numa época em que Stalin estava matando judeus. Eles eram veementemente anti-Israel. E é uma longa história de um jornal de propriedade judaica, judaico apenas no sentido de que os Salzburgers vêm de uma herança judaica. Mas você sabe, é o jornal mais antijudaico dos Estados Unidos hoje e um dos mais antijudaicos do mundo. Muitas pessoas que conheço cancelaram suas assinaturas do New York Times, mas isso não ajuda. O New York Times perdeu muitos leitores e muitos leitores online, mas ainda assim é uma instituição de propaganda muito poderosa nos Estados Unidos. Sabe, ainda é o jornal de referência quando se trata de peças da Broadway e shows. Se você recebe uma crítica ruim no New York Times, provavelmente vai fechar. Então você está realmente dizendo que, do ponto de vista legal, não há nada que se possa fazer a respeito? Não, nada pode ser feito sobre isso nos Estados Unidos. Há outros países, lembre-se, o New York Times é internacional. Em Londres, por exemplo, você poderia, porque Londres tem leis muito rígidas contra a difamação, pelo que eu entendo. Mas eles também têm leis contra o turismo de difamação. Eles não permitem que você... Antigamente existia o que chamavam de turismo de difamação, ou seja, as pessoas processavam propositalmente em Londres, mesmo sem ter nenhuma ligação com Londres. Os tribunais de lá estão bem preocupados com isso. O problema com Israel, claro, é que você pode entrar com processos em Israel e pode até ganhar, mas vai receber quase nada. Então, a questão com Israel é entrar com o processo e obter uma decisão. Agora, isso não terá a mesma credibilidade que um processo em outro país poderia ter, e eles não vão receber muito dinheiro. Mas a questão não é receber dinheiro do New York Times, é descreditá-lo. É se opor a ele no mercado de ideias, onde ele mesmo atua, e conseguir acesso às provas. E sentar com os advogados do New York Times, com Christoph e outros, e submetê-los a depoimento e questioná-los sobre quem são suas fontes. E vamos ver se os tribunais permitiriam que eles protegessem suas fontes, mesmo havendo uma questão real sobre a credibilidade de pelo menos algumas dessas fontes. É incrível, professor Dershowitz. Tenho aqui na mão esquerda o artigo de opinião chamado The Silence That Meets the Rape of Palestinians. E é mais do que irônico que o relatório oficial... 10.000 fontes, um relatório de 300 páginas do Estado de Israel chamado Silenced No More, Sexual Terror Unveiled.
A semelhança nos títulos é realmente extraordinária, assim como o fato de que, como você e eu já conversamos, isso aconteceu com apenas algumas horas de diferença. Então, parece uma clara antecipação do relatório oficial israelense, que na verdade é documentado pelo próprio Hamas, ao contrário de Israel, com fotografias, com vídeos. E Khaled, talvez você possa compartilhar com o professor Dershowitz, com nossos telespectadores e comigo também, já que você é um especialista em tudo relacionado à Palestina e ao mundo árabe. Essa estratégia que vimos se manifestar na primeira página do New York Times é uma estratégia do Hamas. E a ONG que Christoph mesmo cita é afiliada ao Hamas. Sim. Você sabe, isso está fornecendo munição para o Hamas e para a maioria dos inimigos de Israel no mundo todo. Você sabe, desde que o artigo saiu, ele está circulando em diferentes sites e contas de redes sociais, a maioria delas associada ao Hamas, aliás. E deixe-me apontar, Dan, essa história sobre os cachorros estuprando já está circulando nas redes sociais há muito tempo. A maior parte da mídia árabe, da mídia tradicional no mundo árabe, não repercutiu isso, mas agora que o New York Times publicou, todos estão citando o New York Times e dizendo, sabe, esse é o New York Times. Se você acessar as contas de redes sociais associadas ao Hamas, verá que essa é a principal notícia. Você vai até a Jihad Islâmica Palestina, vai até todos os elementos anti-Israel no mundo árabe. Isso está sendo usado para promover o ódio contra Israel, para deslegitimar Israel, para demonizar os judeus. Isso faz parte da campanha para deslegitimar e demonizar Israel. Essa é a 8ª frente. A guerra não está acontecendo apenas no Irã, no Iêmen, no Líbano, em Gaza e em outros lugares. Ela também está acontecendo na mídia. Sem dúvida, isso também ocorre nos campi universitários. E isso vai se tornar a principal acusação contra Israel nos campi universitários, porque o estupro é uma questão muito importante. Não há dúvida de que, em alguns campi universitários, existe o que chamam de cultura do estupro, onde jovens se aproveitam das mulheres, as embebedam, as deixam inconscientes e as drogam. E eu espero que Nicholas Kristof investigue essa questão, porque está muito perto de casa. Mas Kristof decide não olhar para essas questões. Em vez disso, retrata o único país que provavelmente fez mais para lidar com abusos nas prisões. Lembre-se, todos os países democráticos do mundo têm abusos nas prisões. Houve relatos nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Canadá. Guardas prisionais de fato abusam de presos. Isso é conhecido. Um caso famoso ocorreu nos Estados Unidos em que houve um estupro anal. Então, a questão não é se essas coisas acontecem. É claro que acontecem. Elas ocorrem principalmente em guerras e após incidentes como o de 7 de outubro. A questão é, o que o país faz a respeito? E Israel fez mais para lidar com essa questão e ir atrás de algumas dessas pessoas do que muitos outros países, mas isso não foi noticiado. O que foi noticiado é apenas esse tipo de repetição do que tem circulado nas redes sociais há anos. E o que eu vi e o que outros viram é um padrão em que ativistas do Hamas inventam histórias e depois criam paralelos. Eles fazem com que todos contem a mesma história. E essa história ganha falsa credibilidade por ser repetida. A verdade é que quando histórias são repetidas várias e várias vezes com algum grau de paralelismo, isso geralmente é uma boa prova de que elas foram inventadas. O que precisamos agora é de um jornalista investigativo realmente bom do Wall Street Journal ou de algum outro jornal mais confiável. Investigar Kristof e analisar seu passado, seu histórico de mentiras e de encobrir mentiras. Quero dizer, ele encobriu mentiras, estupros, cultura do sexo e cultura do estupro cometidos por pessoas muito próximas a ele, por instituições próximas a ele e por países próximos a ele. Então chegou a hora de uma reportagem de denúncia, que às vezes é até mais confiável do que um processo judicial. Processos judiciais ajudam nisso, pois a fase de produção de provas é fundamental. E se um processo judicial passasse da fase de rejeição e chegasse à fase de produção de provas, o New York Times ficaria muito envergonhado.
Quando as pessoas deles, seus veteranos e seus checadores de fatos forem submetidos a um contra-interrogatório por advogados como eu, quem é que vai conseguir chegar à verdade? A última coisa que o New York Times quer é que nós, os leitores, descubramos como a salsicha é feita por eles, porque é bem nojento e ninguém iria querer comer essa salsicha. Ou dar credibilidade ao jornal se soubessem o que está por trás dessas matérias e por que o New York Times decidiu o momento de publicá-las, por que decidiram permitir alegações sem fontes? Outra coisa, por que eles não acusam indivíduos? Eles sabem os nomes de alguns dos supostos indivíduos que eram guardas, e se eles nomeassem algum indivíduo, esses indivíduos poderiam processar. Mas foram cuidadosos para não acusar nenhum indivíduo. Eles acusaram apenas instituições que não podem processar segundo a lei americana, para tentar evitar que processos fossem movidos contra eles. Professor Dershowitz, o senhor tem escrito sobre antissemitismo, ódio aos judeus e ódio ao Estado judeu há décadas. Quando o senhor olha para esse caso específico, que tipo de influência e impacto o senhor percebe? Que impacto isso pode ter sobre o fenômeno do antissemitismo que já está crescendo em Nova York, sem falar no resto dos Estados Unidos? Vamos pegar Nova York como exemplo? Eu passo muito tempo em Nova York. Moro na Flórida, mas passo muito tempo em Nova York. E a região onde moro agora está tendo uma campanha para o Congresso. E há meia dúzia de democratas judeus concorrendo uns contra os outros, incluindo Jack Schlossberg, o neto idiota do ex-presidente dos Estados Unidos. Ele está concorrendo como um nepo baby e é o candidato mais anti-Israel. Mas há outros. Todos esses candidatos judeus estão competindo entre si para ver quem pode ser o mais anti-Israel. E quem for o mais anti-Israel vai ganhar esse distrito judeu no lado oeste de Nova York e também no lado leste de Nova York, o que mostra o que aconteceu. Então, quem vai acreditar nisso? Vai ter gente que vai ficar ansiosa para acreditar nisso. Eles acreditariam em qualquer coisa. Eles acreditariam que pessoas vieram do espaço e estupraram. Eles acreditariam em qualquer coisa dessas, não há dúvida disso. E tem estudantes universitários que acreditam em qualquer coisa. O verdadeiro medo é o leitor médio do New York Times, que não é judeu nem sionista, que lê isso e acaba mudando de opinião por causa disso. Ele diz: "Uau, eu nunca soube disso antes. Eu achava que Israel era um país muito civilizado. E agora eu leio sobre esses estupros anais. Eu leio sobre esses cães. Estou começando a mudar minha opinião sobre Israel. Esse é o grupo que mais me preocupa. E esse é o grupo que acreditaria nisso só porque o New York Times disse. Tenho amigos judeus e outros. Se está no Times, eles acreditam. Eu converso com eles e eles citam o New York Times para algumas das coisas mais absurdas que você já ouviu. Mas se for o New York Times ou se estiver na NPR, esses são meio que os grandes exemplos liberais de virtude e verdade. Por isso é tão sério. Isso, de certa forma, é pior do que os protocolos dos sábios de Sião, porque os protocolos dos sábios de Sião foram, no final das contas, claramente expostos como uma falsificação cesarista e uma conspiração. E, sabe, as pessoas conseguiram provar quem fez a falsificação e tudo mais. E isso entrou para a história como um exemplo, sabe, ao lado do caso Dreyfus, de como você pode enganar as pessoas, incriminar um indivíduo. Os protocolos dos sábios de Sião incriminaram uma sociedade e um grupo de pessoas, mas o New York Times não foi submetido a isso. E é por isso que é importante que agora haja reportagens investigativas e jornalísticas sobre Christoph e sobre o que ele não relatou, o que ele encobriu e por que ele escolhe isso para escrever e focar. Esse precisa ser o próximo passo, espero que consigamos avançar. Eu ficaria feliz em ajudar e participar de qualquer atividade desse tipo, porque, para mim, como alguém que acredita na liberdade de expressão, a resposta para um discurso ruim é sempre um bom discurso. Mais discurso, não censura. Sim, a questão, Dan e professor Dershowitz, é que o New York Times tem um escritório aqui em Israel e há vários repórteres e jornalistas. Por que eles não se envolveram? Quero dizer, eles estão próximos da história, se essa história realmente existia. Por que eles não saíram para investigar? Por que você precisa trazer alguém dos Estados Unidos? Para fazer sua própria pesquisa, entre aspas? Vamos esclarecer. Ele não fez sua própria pesquisa, Como ele afirma. mas ele não fez a própria pesquisa dele. Leia o artigo com atenção.
Essas eram pessoas que foram apresentadas a ele, essas pessoas foram entregues a ele de bandeja. Esses eram grupos conhecidos por suas atitudes anti-Israel que foram até ele e o incentivaram a escrever a matéria. Eu não vi muitas evidências de pesquisa original que satisfizessem os critérios jornalísticos. Por outro lado, este artigo provavelmente vai ganhar um prêmio Pulitzer porque o Comitê Pulitzer se voltou ferozmente contra Israel, dando um Pulitzer surpresa, mais recentemente, para um jornalista que supostamente documentou abusos de Israel contra mulheres e crianças palestinas e outras surpresas do Pulitzer. O comitê do prêmio Pulitzer se tornou muito de esquerda, muito anti-Israel, e por isso vai ser indicado para um Pulitzer surpresa. E isso vai incentivar cada vez mais reportagens falsas como essa. É por isso que isso precisa ser exposto rapidamente e exposto de forma credível por outros jornalistas que realmente se importam com a integridade jornalística. Tenho que te dizer, sabe, vivi uma vida longa, tenho 87 anos, já lidei com muitos profissionais, psiquiatras, médicos, você pode imaginar. O grupo mais antiético de pessoas com quem já trabalhei na minha vida foram os jornalistas. Jornalistas, os mais antiéticos, começando pela The New Yorker, 60 Minutes, The New York Times. O grupo mais antiético de pessoas que já encontrei foram os jornalistas. E o motivo de serem tão ruins é que eles se apresentam com uma suposta integridade jornalística. E a integridade real é muito menor do que a integridade percebida, então a diferença é enorme, é a maior de todas. E é por isso que eu acredito que os jornalistas, como um todo, são o grupo de profissionais mais antiético que, na minha longa carreira profissional, e eu faço isso há mais de 65 anos, os jornalistas têm sido os piores. E o New York Times está entre os piores porque tem uma reputação tão boa e, na realidade, é tão ruim. Sabe, Dan e professor Dershowitz, como jornalista, posso te dizer que trabalhei com centenas de repórteres internacionais nas últimas 4 décadas. Eu ajudei a revelar o conflito aqui. E eu sempre disse isso, né? O que me preocupa é que a maioria desses jornalistas que vêm para cá ou que estão baseados aqui acordam de manhã e procuram qualquer história que reflita mal sobre Israel. Você tenta oferecer a eles uma história sobre irregularidades do lado do Hamas, do lado da Síria, no Líbano. Eles fazem vista grossa. Para eles, tudo se resume a atacar Israel e manchar a imagem de Israel. Aliás, sempre foi assim, não é novidade. Olha, as duas principais figuras editoriais, a outra é Tom Friedman, que começou como um jornalista equilibrado no Líbano e terminou sua carreira. Todos nós esperamos que termine em breve. Ele terminou sua carreira com um dos piores artigos que já vi, no qual ele diz: como judeu americano, estou dividido. Estou dividido entre quem deveria vencer, o Irã de um lado, ou Israel e os Estados Unidos do outro. Ele diz: estou dividido. Eu não gosto do Irã, mas também não quero ver Netanyahu e Trump fortalecidos de nenhuma forma. Então ele está dividido. Agora, isso é pura opinião. Opinião idiota, opinião estúpida. Mesmo assim, é uma opinião e está protegida. Mas relatar estupros de cachorros é algo totalmente diferente. Você está certo. Isso deveria ter aparecido como uma matéria jornalística, não como um artigo de opinião. Mas ainda assim, o Times tem uma longa história de misturar opinião com reportagem. O Wall Street Journal não faz isso. Eles não têm análises na primeira página. Eles mantêm uma separação rígida entre igreja e Estado. Eles têm artigos de opinião. Trabalho com um editor de artigos de opinião que é excelente e extremamente rigoroso. Há um editor da página editorial e outro de notícias, e eles geralmente nem podem conversar entre si ou trabalhar juntos. Separação total e rigorosa, mas não no New York Times. O New York Times mistura opinião com reportagem. Isso significa que a reportagem, muitas vezes, como foi neste caso, é totalmente distorcida pela opinião. Mas quero enfatizar mais uma vez. Isto é os protocolos dos sábios de Sião. Isso chega mais perto disso do que qualquer coisa que eu já vi no jornalismo moderno, porque afirma ser baseado em fatos. E os fatos são falsos. E é muito importante revelar a falsidade desses fatos.
Isso não significa que Israel é perfeito. Isso não significa que não haja abusos nas prisões. Existem. E, aliás, se eu fosse alguém que se importasse com os abusos nas prisões palestinas, eu ficaria furioso com Christoph, porque os verdadeiros abusos vão perder credibilidade. É como mulheres que acusam falsamente alguém de estupro sem nunca nem terem conhecido a pessoa, apenas por dinheiro. Isso prejudica as verdadeiras vítimas de estupro. E, nesse caso, as verdadeiras vítimas, por poucas que sejam, de abuso por parte de guardas prisionais individuais. Estamos falando de jovens de 19, 20, 21 anos. Alguns são judeus, outros não são judeus. Alguns pertencem a outros grupos. Se alguém fez qualquer uma dessas coisas, deve ser responsabilizado. E Israel faz um trabalho razoavelmente bom em responsabilizar as pessoas. Mas esse tipo de reportagem, no final, vai se mostrar tão sem credibilidade que provavelmente vai prejudicar os poucos casos reais de abuso. Professor Dershowitz, existem medidas que podem ser tomadas contra as organizações por trás disso, os chamados centros de pesquisa na Europa, por exemplo, aqueles que são afiliados ao Hamas e que estão por trás dessas histórias? Como o Euromed. Sim, Euromed. Quero dizer, olhe para o nome Euromed com sede em Genebra. Isso cria a impressão de que é algo europeu. Veja os Médicos Sem Fronteiras que viraram fachada do Hamas e ainda são vistos como muito confiáveis. É isso que um bom jornalismo deveria fazer. É isso que o Jerusalem Post e outros jornais em Israel deveriam estar fazendo. E outros jornais nos Estados Unidos também deveriam estar fazendo. E no Canadá e na Inglaterra, expondo essas organizações fraudulentas pelo que realmente são, muitas vezes apenas fachadas do Hamas. Ou, no mínimo, quem usa 2 pesos e 2 medidas aplicam um padrão muito diferente a Israel do que aplicam à cobertura de outros países. A resposta para um discurso ruim é um bom discurso. E eu acho que o que precisamos é de um jornalismo de verdade, mais atuante, analisando as fontes, analisando Christoph, analisando o que ele encobriu. Tenho informações que posso fornecer para quem faz a reportagem sobre histórias que Christoph poderia ter coberto, mas não cobriu. E isso é tão importante quanto as histórias que ele cobre, especialmente porque ele as cobre de forma tão imprecisa, mas eu esperaria que o New York Times, que já recebeu tantas reclamações, fizesse sua própria investigação interna e descobrisse o motivo. A. O momento disso. B. Por que, como você disse, pessoas como Kirchner, que fazem reportagens em Israel, não fazem parte dessa história? Ela fez parte da história que não recebeu tanta atenção, parte da história da investigação real que foi feita. Ela escreveu essa matéria para o New York Times, mas, até onde eu sei, ela não teve muito a ver com essa história. E você está absolutamente certo. Isso deveria ter sido feito por repórteres, por jornalistas treinados. Christoph não é repórter. Ele é um analista de opinião e, mesmo assim, escreve como se estivesse fazendo reportagem. Essa é outra forma de engano. E no fim das contas, as pessoas lembram de 2 coisas: a manchete e o New York Times. Só isso. O New York Times dá uma credibilidade falsa a isso. E é por isso que o New York Times precisa ser submetido aos seus próprios padrões de reportagem, padrões melhores. Mas olha, vamos só, em geral, entender que o New York Times perdeu sua credibilidade. Ele já teve credibilidade alguma vez? Ele ganhou um Pulitzer por relatar como Stalin era bom na década de 1930. Depois descobriram que o repórter estava na folha de pagamento do Stalin. Esse era o New York Times. Já vimos outras histórias assim também. Então, o New York Times tem um sério problema de credibilidade. Mas essa é uma das piores matérias já publicadas pelo New York Times. E justamente, como você disse logo no começo, porque ela se propõe a ser uma reportagem, dizendo o que as pessoas disseram, relatando isso, e depois coloca tudo no contexto de opinião, para protegê-la de estar sujeita às regras normais às quais os repórteres estão sujeitos quando citam sem indicar a fonte do material. Professor Dershowitz, o senhor sugeriria que existem jornais israelenses como o Jerusalem Post, como o JNS e o Yediot Ahronot, que tem uma versão em inglês, ou o Ynet também tem uma versão em inglês. Se eles fizessem uma matéria investigativa independente, porque eles têm todas as fontes reais no sistema prisional, no Shabak, na comunidade investigativa, na comunidade dos colonos,
Quero dizer, esse artigo acusou judeus que vivem na Judéia e Samaria de fazerem parte dessa cultura do estupro, desse fenômeno de tortura sexual sistemática. Então, seria útil para a comunidade internacional que a mídia local fizesse uma investigação profunda, uma matéria investigativa séria e expusesse todos esses fenômenos propagandísticos? Sim, mas é preciso aplicar critérios jornalísticos rigorosos, se possível, nomeando fontes e fornecendo credibilidade. Quero dizer, o interessante sobre esse artigo ou o pior sobre ele, é que esse preconceituoso que o escreveu basicamente faz uma analogia entre o que o Hamas fez e essas acusações. E claro, no caso do Hamas, eles mesmos gravaram em vídeo. Há evidências credíveis. Muito disso está no relatório que acabou de sair. E comparar isso com fontes anônimas ou uma fonte identificada que tem sérios problemas de credibilidade. A ideia de comparar o rigor jornalístico de uma coisa com a outra é tão mentirosa e maliciosa quanto o próprio relatório. E por fim, professor Dershowitz, uma questão mais ampla em termos gerais. Israel tem estado sob ataque global agora, de forma mais dramática, desde a invasão de 7 de outubro, com assassinatos em massa, estupros, tortura e sequestro de israelenses e americanos. Eu poderia dizer entre cidadãos de outros 15 países em 7 de outubro de 2023. Na sua opinião, há um grande debate em Israel sobre o que o país pode fazer para estancar esse ataque global? Quais são suas opiniões sobre isso? Primeiro de tudo, vamos lembrar que o ataque mais bem-sucedido que o Hamas já fez a Israel foi em 7 de outubro, porque a dinâmica mudou, a retórica mudou e o mundo está recompensando o estupro, o mundo está recompensando o assassinato, o mundo está noticiando o massacre. Universidades, professores estão recompensando isso e eles estão enviando uma mensagem: façam de novo, façam de novo. Se você quiser mudar a opinião, estupre, mate, decapite, abuse de crianças, e então, sabe, talvez o mundo preste alguma atenção em você. Sabe, eu venho escrevendo uma série de livros que tenho distribuído gratuitamente em campi universitários. O primeiro foi As 10 Grandes Mentiras sobre Israel e Como Refutá-las. Mas eu tenho um recente chamado Sangue Judeu Não É Mais Barato, e eu conto a história do que aconteceu em 7 de outubro e do que aconteceu em 8 de outubro, que de muitas maneiras foi mais duradouro do que a terrível tragédia do que ocorreu em 7 de outubro. A primeira regra que Israel precisa cumprir é muito importante, mesmo não respondendo diretamente à sua pergunta. Israel nunca deve, jamais, sob nenhuma circunstância, sacrificar sua segurança militar pelo desejo de ter uma boa imagem pública. Israel deve sempre colocar sua segurança militar em primeiro lugar, deve proteger seu povo, deve atacar o Irã, deve buscar a mudança de regime. Israel deve agir como está fazendo, mas os Estados Unidos impedem algumas ações. Essa deve ser a prioridade principal, pois funciona. Enquanto nada do que Israel faça pode realmente funcionar para mudar a opinião acadêmica. Vamos lembrar quem trouxe os nazistas ao poder? Estudantes das universidades de Munique, Berlim e Heidelberg. Quem levou Stalin ao poder? Estudantes das universidades de São Petersburgo e Moscou. E Castro? Estudantes das universidades de Cuba e outros lugares. E Pol Pot? Os estudantes são aqueles que trazem tiranos ao poder, e os estudantes frequentemente refletem o futuro de um país. E por isso eu acho que o futuro das relações públicas em relação a Israel vai piorar, não vai melhorar. E há uma tentação de tentar mudar isso, mudando o comportamento de Israel. Grande, grande, grande erro. E eu acho que o primeiro-ministro entende isso. Ele entende que o principal trabalho do primeiro-ministro não é conseguir boas matérias no New York Times, mas garantir que o Irã não tenha capacidade de destruir Israel por meio de armas nucleares, foguetes e outros tipos de ação militar. Então eu acho que a prioridade tem que ser bem definida. E Israel está fazendo um trabalho muito bom quando você olha as prioridades dessa forma. Israel pode fazer um trabalho melhor? Sim. Muitas vezes pensei que a Hasbara deveria sair do gabinete do primeiro-ministro e ir para o gabinete do presidente.
porque a Hasbara deveria ser feita em nome de todo Israel, não em nome do governo que está no poder no momento. Eu acho que há muitas outras coisas que também poderiam ser feitas, mas eu quero ter certeza de que tudo isso é secundário em relação ao que Israel precisa fazer. Hashem Osli Amo Yitain. A única maneira dos judeus terem shalom é através de superioridade de força, através de superioridade militar. Essa é a melhor resposta ao New York Times. Que Israel continue vencendo no campo de batalha militar e que outros como eu e você façam o que puderem para ajudar Israel no tribunal da opinião pública. Mas o mais importante, e aprendemos isso em 7 de outubro, é que Israel não pode mostrar fraqueza, deve mostrar força. Quando mostra fraqueza, como fez em 7 de outubro, os valentões do mundo vão cercá-los e fazer tudo o que puderem para destruir sua credibilidade. Então, mantenha-se forte. Esse é o ponto-chave, o ponto principal. Obrigado por se juntar a nós hoje como nosso convidado especial no Our Middle East, professor Dershowitz. Foi esclarecedor, como sempre. E eu só quero dizer, lembro quando eu estava no último ano da Harvard College, em 1984, o senhor foi meu professor. Quando o senhor nos levou à Associação de Estudantes Negros e à Faculdade de Direito, onde a OLP estava em destaque, e conduziu os estudantes judeus para fora. Essa foi minha primeira manifestação. O senhor foi nosso líder e ainda é até hoje. Tenho lutado contra o antissemitismo em Harvard desde o dia em que cheguei lá, em 1964, quando um judeu não podia ser reitor de nenhuma das faculdades nem presidente da universidade. Mas tenho que dizer, o antissemitismo está muito pior hoje do que em 1964. Quando cheguei lá, em 64 pelo menos, o quê? 18% dos estudantes eram judeus. Agora está abaixo da cota que o presidente Lowell impôs. Hoje é 6%. Nós não sabemos. Está entre 6% e 9%, mas é muito menor do que os 23%. E isso é por causa do fim da meritocracia, porque as universidades abandonaram a meritocracia pela mediocracia. A Universidade de Harvard, hoje, é uma universidade medíocre. Não estou falando das ciências. Não estou falando sobre curar doenças. Estou falando sobre ciências sociais, direito. História, literatura, As disciplinas se tornaram, Harvard se tornou, um lugar de verdadeira mediocridade. Apesar de ter um grande presidente e alguns grandes diretores, o corpo docente tem poder demais e é muito de esquerda. Nem mencionamos o financiamento estrangeiro. Na casa das dezenas de bilhões. Bem, vamos falar sobre todas essas coisas, mas o mais importante para Israel é Hashemos, mantenha-se forte. Tenha certeza de que o plano de Deus é criar a paz através da força, não da fraqueza. Aprendemos o custo da paz pela fraqueza durante a Shoah. Não podemos repetir isso. Sim. O exército de Israel e o exército de Israel no exterior precisam manter força econômica, força política, todo tipo de força. Mas o mais importante é a força militar. Muito. Também aprendemos isso durante os fracassados acordos de Oslo, que concessão gera mais violência, ao contrário do que aconteceu em Israel após a Segunda Intifada, quando houve uma mudança. E então, depois de 7 de outubro, todo o conceito de segurança nacional mudou para a prevenção, deixando de se basear apenas na dissuasão e no alerta precoce. Então, eu espero que Israel, o governo, o primeiro-ministro estejam ouvindo você. E continue tomando mais iniciativas para prevenir o terrorismo, a violência e a subversão, em vez de apenas tentar contê-los. O primeiro-ministro sabe disso e tem trabalhado para prevenir o terrorismo durante todos os anos em que o conheço. E eu o conheço desde 1970. É assim há tanto tempo. Uau! Ele estava no MIT quando você era professor naquela época. Eu era jovem professor assistente e ele, estudante no MIT. Participamos juntos do programa The Advocates, na PBS, e foi aí que nos conhecemos na primavera de 1970. E desde então somos grandes amigos. Eu concordo com tudo o que ele diz e faz. Algum israelense concorda? Algum judeu? Você sabe, 2 judeus, 3 opiniões, e por isso temos o direito de fazer críticas construtivas. Por outro lado, concordamos completamente que um Israel forte é um Israel que tem mais chances de alcançar a paz. Com certeza. E nós apreciamos profundamente suas análises.
Como sempre, professor Alan Dershowitz, professor emérito da Faculdade de Direito de Harvard e autor de, acho que já deve ter até 60 livros a esta altura, se não me engano, ou 64. Um novo livro será lançado em 4 de julho chamado Founding Fathers and One Jewish Mother. Ele compara Washington e Jefferson com o israelense Ben-Gurion e Golda Meir, sendo Golda Meir a mãe judia. Como você sabe, o primeiro-ministro Ben-Gurion se voltou para seu gabinete no início de seu governo, olhou para a única mulher no gabinete, Golda Meir, e disse: "Só há uma pessoa neste gabinete que tem culhões", apontando para ela. No caso dela, culhões quer dizer ovos. Então há um duplo sentido aí. Mas a ideia de Ben-Gurion e Golda Meir reconhecerem que a paz vem através da força tem sido central para o sucesso de Israel nos últimos quase 80 anos. Bem, esperamos que continue assim. Khaled Abutalmi, professor Alan Dershowitz. Khaled Abutalmi, que oportunidade extraordinária. Tivemos a oportunidade de ouvir um dos grandes especialistas em jurisprudência americana, difamação, antissemitismo, especialmente aqui no Our Middle East. Buscamos ampliar no Ocidente a compreensão do Oriente Médio sob sua própria ótica. O professor Dershowitz é, de certo modo, tão do Oriente Médio quanto qualquer um, tendo vivido aqui por tantos anos, não só no Ocidente. Seguimos tentando criar a ponte entre culturas. Eu moro no meio de Manhattan e não moro no Upper West Side. Não moro no Upper East Side. Eu moro no Oriente Médio. Eu moro no meio do East Side. Certo. Espero que me encontre e me dê seu livro quando eu for para Nova York, nos Estados Unidos, nas próximas 2 semanas. Fantástico. O que acha, Hannah? Uma das coisas que venho dizendo desde os acordos de Oslo é que as concessões, os compromissos e os gestos de Israel, infelizmente, estão sendo interpretados como sinais de fraqueza. E isso traz mais violência. Você se retira de Gaza. Isso é visto como um sinal de fraqueza, não como um sinal de que você quer paz. Você traz a OLP para a Cisjordânia e Gaza. Isso é visto como uma vitória para a OLP e um sinal de fraqueza por parte de Israel. E isso não mudou. Esse é um ciclo do qual fazemos parte. Estamos testemunhando isso. E histórias como a que acabou de sair no New York Times, isso na verdade favorece os rejeicionistas e extremistas do lado palestino. E isso enfraquece os moderados no mundo árabe que defendem a paz com Israel, que estão tentando advogar pela paz com Israel, porque essa história será usada para justificar por que Israel deveria ser destruído. E isso é muito, muito sério. E eu vejo como a mídia árabe está noticiando isso. E todos eles estão dizendo, todos estão enfatizando, isso é o New York Times, não veio de uma instituição árabe, não veio de um veículo de mídia do mundo árabe. Por isso o nome New York Times é tão importante para eles no contexto, mas isso causa dano a longo prazo. Isso é uma explosão enorme, é assim que eu chamo isso, é um terremoto. É uma explosão nuclear. É uma explosão enorme, ela causa danos enormes no Oriente Médio. Isso encoraja ou fortalece os radicais no mundo árabe, grupos jihadistas e todos aqueles que não querem a paz. É muito difícil imaginar como a Arábia Saudita, por exemplo, conseguiria normalizar relações com uma história dessas circulando nas redes sociais e no mundo árabe. No fim das contas, como eu disse, as pessoas lembram de 2 coisas: a manchete e o New York Times. Precisamos investir em marketing agressivo e exposição. Já discutimos isso há anos. Se, como o professor Dershowitz apontou, este caso em particular é passível de ação legal ou não, o que entendemos que não é nos Estados Unidos. No entanto, o pretexto de entrar com uma ação certamente se torna talvez uma arma na disputa pela opinião pública nos Estados Unidos. E como o professor Dershowitz disse, leve isso ao tribunal da opinião pública, desacredite aqueles que estão por trás disso, desacredite a reportagem. A batalha é pela opinião pública, e é aí que o foco deve estar. O foco de Israel deve ser esse, mesmo que vencer militarmente, como disse o professor Dershowitz, seja a prioridade principal, paz pela força. E espero que nosso programa seja orientado pela força. Com certeza. No Oriente Médio, entendemos a linguagem de lá, aliás.
Sim. Eu agradeço muito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dershowitz.